Fala galera, tudo certo? Pronto, esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais de treino mesmo, né? A ideia é que eu quero trabalhar com vocês aqui um pouco do que a gente aprendeu na aula anterior, que foi a entender como construir um cubo, que é a primeira forma básica, né? A principal. Eu estava até com um cubo aqui ontem na mão, um cubo de madeira. Mas assim, a ideia é. Eu vou pegar ele aqui, peraí, deixa eu pegar ele para facilitar esse entendimento. Acho que vai ser bom. Pronto, vamos lá. É o seguinte. Bom, tenho aqui o cubo, né? Ele está aqui na minha mão. São 6 faces. Bom, a gente precisa realmente ter na mente que essas faces aqui, né? Todas essas faces são as áreas de visão que a gente vai ter do que a gente quer representar. Eu quero trabalhar aqui, assim, eu vou pegar um motivo qualquer. Eu nunca mais desenhei nada assim livre, viu, galera? Eu vou fazer aqui só como um exercício mesmo. Eu vou deixar ele aqui, eu vou tentar imaginar algo que esteja entre o meu nível do olhar, acima do nível do olhar, abaixo do nível do olhar, e tentar representar a partir de um ponto de fuga, né? Com a construção a partir de um ponto de fuga. Então vamos lá, ó. Eu vou imaginar aqui a linha do nível do olhar, tá? E eu tenho um cubo exatamente aqui, ó, posicionado entre a minha linha do nível do olhar. Então, o que é que acontece? Eu vou ter a primeira representação de uma face, que é a face frontal, né, que está na minha frente, face frontal. Vou trabalhar o ponto de fuga sempre no centro, porque eu quero representar assim, mas eu posso modificar ele. Eu vou explicar depois o porquê que eu não estou fazendo isso agora, mas logo eu vou fazer e vocês vão entender. Eu vou chegar nesse ponto aqui, né? Mas vamos lá, eu vou trabalhar um ponto aqui, um ponto de fuga, e vou trabalhar as linhas auxiliares, que são linhas mais suaves, indo em direção aos vértices. E os vértices são justamente esses pontos de encontro entre essas arestas, né? Essas laterais aqui. Então tem aqui uma aresta superior e inferior, uma lateral esquerda, lateral direita e tem um ponto de fuga. Fiz as linhas auxiliares. Eu preciso determinar que essa distância em perspectiva, aqui embaixo, ela sofre uma angulação. Ela fica menor. Não posso pegar essa mesma medida e colocar aqui que não vai funcionar. Então eu vou imaginar ela menor aqui. Aí vou fazer uma outra linha paralela a essa aresta, essa lateral nessa aresta, e com isso eu vou conseguir fechar a representação do meu quadrado superior que eu não posso visualizar. Na verdade, essa linha aqui ela é uma linha pontilhada, né? Porque está em um ângulo em que eu não consigo visualizar, mas eu entendo que existe. Ela está lá. E eu vou trabalhar aqui, ou a partir destes dois pontos novos que eu encontrei, eu vou trabalhar duas linhas em paralelo às linhas verticais, até chegar nas linhas auxiliares inferiores, né? Lembra dos barbantes? Olha os barbantes aqui com os pregos na aula anterior. E eu vou ter aqui dois pontos. E com isso eu tenho mais um quadrado, ligando esses dois pontos, né? Unindo esses dois pontos, eu vou ter a representação de mais um quadrado, que seria o quadrado posterior, né? O do fundo, o oposto a esse frontal. É como se eu não conseguisse visualizar, mas eu estou entendendo que ele está lá. E aqui embaixo eu vou trabalhar a, a última linha auxiliar, que vai me dar a representação dos outros três quadrados que estão faltando, né? Eu vou pegar esse vértice daqui, vou ligar esse vértice a este vértice frontal aqui, né, com também a linha pontilhada, e com isso, ó, eu consigo entender que eu tenho mais uma lateral. Mesma coisa do outro lado. Aqui, um vértice a outro vértice, e com isso eu tenho mais uma lateral. E agora eu consigo ter toda a representação desse cubo. A partir daqui, eu tenho a ideia da construção de todas as faces do cubo. Apesar de saber que eu não consigo ver todas, como eu representei aqui, com a percepção do cubo na frente do meu nível do olhar. Então tenho essa face frontal aqui, né, bem representada. A superior que está aqui atrás, eu sei que ela está aqui, eu não consigo visualizar, mas do ângulo que eu estou olhando, ela está aqui em cima. A lateral a mesma coisa, essa lateral aqui.
essa outra lateral, né? Lateral esquerda, lateral direita. A inferior também, eu sei que ela existe, ó. Eu sei que essa daqui, ela está indo em profundidade, eu não consigo ver. A mesma coisa com essa última daqui, que é a face posterior a essa daqui, a face do fundo, né? Então, sei lá, vou tentar imaginar algo que eu consiga representar dentro de um esquema desse aqui, né? Estou tentando só usar, sei lá, a criatividade para tentar representar. E por que que isso aqui é interessante? Por que que entender as formas básicas é interessante? Porque você consegue associar isso a qualquer outro motivo, né? Eu vou imaginar aqui, eu vou tentar imaginar aqui, sei, olhando de frente assim. Ah, vou imaginar aqui uma cadeira. Ah, uma cadeira legal. Imaginar uma cadeira aqui, né? Então vamos lá, tenho aqui ó, o quadrado, tenho as linhas auxiliares, né? Essas linhas auxiliares aqui, tenho as laterais, linhas auxiliares laterais. Então eu vou imaginar ó, que eu vou dividir no meio um banquinho, né? Um banquinho. Aí eu tenho aqui uma linha no meio, essa linha daqui eu quero representar a base do banco. Então essa linha auxiliar aqui vem para o ponto de fuga, imagina a parte de trás, então isso aqui seria o assento do banco. Aí eu vou ter uma perna aqui, uma lateral, né? Quase chegando ao extremo, a lateral. Aqui eu teria uma outra lateral também, quase chegando ao extremo, mas não tocando lá. Aqui no fundo também eu teria mais uma perna. Mais uma perna aqui no fundo. E na lateral aqui eu quero fazer o encosto. Quero que fique aqui do lado de cá, o encosto. Então, ó, trabalhar duas hastezinhas aqui e não passaria disso aqui. Então aqui vai em direção ao ponto de fuga, imaginando indo para o ponto de fuga, eu consegui representar aqui esse outro pedaço. Né? Então, a ideia é que a representação do banco que eu queria fazer, eu consegui representar. É um banco bem. Aqui a parte inferior que não recebe luz. E talvez também um pouquinho de sombra. Pronto, mas vamos supor que eu queira representar ele em outro ângulo, né? Vamos lá. Agora trabalhar ele com uma visão abaixo do nível do olhar. Quero representar aqui um cubo abaixo do nível do olhar. Então eu tenho aqui um quadrado, ponto de fuga alinhado ao centro. Depois eu vou explicar por que que eu faço isso agora. Depois eu explico. Então eu tenho as linhas auxiliares indo em direção a esse ponto. Linhas auxiliares. E aí eu tenho aqui, vou tentar deixar uma distância menor do que essa, porque está em perspectiva, né? Então a distância menor. Fecho este quadrado superior. Esse eu consigo visualizar, porque a figura está abaixo do meu nível do olhar, né? Seria o mesmo que, tipo, ó, tô olhando aqui de frente e eu vou descendo, 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 vai chegar no ponto em que eu consigo visualizar essa face superior, né? Então, consigo ver a face superior, quero entender que existem as outras faces. Apesar de não visualizar, né, de não precisar representar realmente no meu desenho, seja lá como o que é que o motivo que vai ser aqui, mas eu preciso entender o que acontece para que quando eu for representar só o que eu consigo ver, tenha uma veracidade e uma estrutura, né? Eu preciso deixar isso aqui firme, tipo, de maneira correta, entendível, né? Legível de maneira correta. Então, pego esses dois pontos, né, que eu tenho aqui, que eu achei dessa face superior, faço duas linhas em paralelo à linha vertical, ó, até chegar nas linhas auxiliares, e com isso eu tenho mais dois pontos, e eu ligo esses dois pontos, e eu consigo entender que aquela face posterior, que é a face que está na frente, né, oposta a essa face que está na frente, foi representada aqui, e eu ligo agora este ponto e este, no caso, esse ponto para o vértice da frente. Com isso eu fechei outro quadrado lateral, lado esquerdo,
e ligando aqui o outro lado, eu consigo fechar a lateral do lado direito. Por consequência, apareceu a face inferior, e agora estou com todas as faces, né? Todas as representações. Quero desenhar agora aqui a mesma cadeira. Quero desenhar a mesma cadeira. Vou fazer aqui um esboço rápido do que seria o quadrado, né? Frontal, superior, as laterais. E dentro disso aqui eu quero representar essa cadeira do mesmo jeito. Vou dividir ela aqui no meio, mais ou menos, um pouco mais acima do que o meio, na face frontal. Imagina essas linhas indo em direção ao ponto de fuga, né? Ela chegou aqui atrás, pronto. Já tenho o ponto do assento. O assento seria isso aqui. Um botãozinho aqui no assento. Esse aqui seria o assento. Tentar deixar ele acolchoado. Faço uma espessura para representar o volume dessa estrutura daqui. Pronto, aqui na frente vai ter um pé. E essa linha vai estar em direção à linha do nível do olhar também, a lateral. A frente é alinhada a essa face, né? Então, essa face toda aqui é alinhada a essa face frontal. Aí a lateral vai em perspectiva, mesma coisa aqui. Lateral, fechei, essa outra em perspectiva. Aqui no fundo haverá os dois pés do fundo, né? Só que eles vão parar aqui assim, eu não consigo visualizar tudo, porque ele está começando aqui em cima e ele vem até o final desse quadrado aqui inferior. O quadrado inferior, ele está parando mais ou menos aqui, né? Aqui no fundo. Ele vai parar aqui, eu não vou nem ver, na verdade. Eu vou mostrar um pedacinho só porque eu quero forçar essa perspectiva aqui. Mas na verdade ele não deveria nem existir aqui. Eu vou colocar só para a gente ter uma ideia. E como eu fiz nesse desenho aqui, nesse quadrado lateral é onde eu vou representar o encosto. Eu venho aqui, ó, uma haste pequena, uma outra haste pequena. Para eu saber a distância dessa, ligo essa ao ponto de fuga. Então ela já me dá essa distância em perspectiva. Pronto, e a partir daqui eu vou trabalhar o encosto. É um encosto pequeno, né? Porque eu fiz um banco só para representar dentro de uma estrutura de um cubo. E seria isso aqui. Eu estou representando o mesmo desenho, né? Esse mesmo desenho está sendo representado aqui em outra perspectiva. Eu espero que esteja bem claro aí. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês perguntarem aí pergunta aí na caixa de mensagem, né, do vídeo. Manda aí as perguntas que eu puder responder, eu vou responder. Vamos lá. Próximo, eu quero representar agora ele acima do nível do olhar. Até o nível do olhar, quero representar aqui em cima. A construção é a mesma construção de todas as outras vezes. A diferença é só que eu vou ter uma visão acima do meu nível do olhar. Isso vai fazer com que toda a estrutura fique colocada né, acima do meu nível do olhar. Sobre o meu nível do olhar. Então, ó, a linha auxiliar, ponto de fuga, né, linhas auxiliares ligando os vértices ao ponto de fuga, né, porque na verdade esses barbantes estão indo todos criando a mesma medida do quadrado lá na parede, só que como estamos olhando de frente, essa distância ela acaba meio que se distorcendo, se perdendo, né, vai ficando em profundidade. Então ele perde essa distância, profundidade. Vamos lá, dou uma distância menor aqui do que essa. Eu tenho que imaginar que essa distância está aqui em perspectiva. Imagino ela menor aqui. Acho um ponto. Faço uma paralela a essa linha daqui, da frente. Achei outro ponto. Fechei aqui, já tenho a face inferior. Pego esse ponto aqui, jogo ele para cima. Jogo ele aqui para cima também, em paralelo às linhas verticais. E o que eu tenho? Ó, um quadrado, que seria o quadrado oposto a esse quadrado frontal, é o quadrado do fundo. E a partir desses dois pontos agora que eu encontrei, eu ligo para os dois vértices, né, que temos aqui ainda, que é os vértices superiores aqui, e com isso eu fechei o quadrado de cima, entendo já que existem os quadrados laterais, que seria o lateral da esquerda, da direita, tem o quadrado frontal, tem o quadrado posterior, né, e tem o inferior. A partir desse esquema daqui, quero representar outra cadeira, olhando agora de baixo para cima, porque ela está acima do meu nível do olhar. O mesmo esquema, ó, faço um quadradinho aqui,
Imagino que há uma distorção aqui na face inferior, né? Uma distorção aqui em cima também. Imagino que estão indo para o ponto de fuga. Fecho aqui, fecho aqui, fecho aqui. Mesmo esquema, tudo que a gente fez até agora. A partir daqui agora, vou imaginar o centro desse quadrado aqui frontal, um pouco mais acima, e quero fazer a base do assento. Imagina essa linha indo para o mesmo ponto de fuga que todas as outras linhas estão indo, e aí eu tenho a face, né, de baixo do assento. Aqui eu vou fazer um pouco de como se fosse uma espuma, aqui como se fosse uma espessura dessa estrutura, que eu não sei o que é, madeira, não sei. Bom, nesse ponto daqui, neste eu tenho os pés. E os pés vão até aonde termina o quadrado inferior. Então tem um pé aqui, outro aqui e outro aqui. E aí eu vou lá, eu fecho, fecho, faço a lateral dele. Tem um aqui, um aqui, um aqui e o outro aqui na frente. Pronto, com isso eu tenho toda a visibilidade de como se eu estivesse observando de baixo para cima toda essa parte inferior da cadeira, né? Como é a mesma posição, só muda o ângulo de visão, eu vou trabalhar nessa lateral aqui, o encosto. Então aqui no canto eu vou ter uma haste pequena, aqui atrás eu vou imaginar também uma haste pequena, né? E vou fazer o quê? Imaginar que essa lateral segue em direção ao ponto de fuga. Eu não vejo, mas sei que acontece isso. Ela sobe aqui também, eu não vejo, mas sei que acontece. E isso aqui eu vou ver. Que seria a parte do encosto que está visível para mim. Pronto. Com isso aqui, eu tenho a representação de uma cadeira, né, que eu pensei aqui, veio primeiro momento aqui na mente. Eu tenho uma cadeira representada em três ângulos de visão. Ela está entre o meu nível do olhar, ela está abaixo do meu nível do olhar e ela está acima do meu nível do olhar. Eu espero que isso tenha ficado claro, né? Eu espero que tenha ficado bem fácil de entender. Deixa eu fazer um outro desenho aqui, mas vamos lá, sem usar muito as linhas auxiliares, né? Eu sei que existe, eu não vou usar, só pensando. Vamos lá, imaginar aqui algo, outra coisa. Não sei o que, mas imaginar aqui. Linha auxiliar, eu poderia fazer. Vamos lá, memória. O que eu poderia fazer aqui? Não sei, talvez. Não sei, pronto, eu vou pensar aqui. Eu vou olhar aqui para o lado, eu tenho uma impressora aqui do meu lado. Tem um bebedouro de água, tem alguns action figures. Vou imaginar um bebedouro de água aqui. Acho que é legal imaginar um bebedouro aqui. Ou uma impressora. Vou imaginar a impressora. Um bebedouro de água. Pronto. Eu olhando de cima, não estou vendo nesse ângulo ali. Mas eu sei como é o bebedouro. O bebedouro ele tem uma estrutura, que é uma lateral. Né? Vou imaginar a lateral aqui, em perspectiva, uma outra lateral. Ele tem uma parte frontal que tem um botão aqui na frente, que é onde a gente gira para mudar, é um dialzinho aqui para mudar a temperatura da água. Aqui embaixo, eu não estou vendo esse ângulo não, viu gente? Ele está ali, ele está de lado para mim, mas eu estou imaginando ele porque eu sei como ele é na frente. Ele tem uma abertura aqui, eu não estou vendo esse ângulo, mas eu estou tentando imaginar. Eu consigo ver ali só a lateral. Dá para ver a grade dele no fundo e uma lateral. Não consigo ver a frente, mas estou imaginando. Dois botões aqui, dois botões, né? São duas alavancas aqui para você baixar. Aqui embaixo tem também essa abertura para você encaixar o copo. Aí tem uma estrutura para o lado de dentro. Ele tem uma base aqui com um desenho aqui em forma de acrílico. E você encaixa o copo. Ele tem um dial aqui. E aqui em cima, bem aqui no centro, aqui atrás tem uma estrutura com aquela grade, né? Aquela grade da resistência, né? Do motor. Não sou bom em eletrônica, só sei que existe. Tem uma grade ali no fundo. Eu consigo ver essa parte de cima da grade. Tudo eu não vejo não, mas uma parte dá pra ver. Claro,
Daqui eu vejo a grade toda, do ângulo que eu tô, consigo ver a grade toda. Tem um detalhe aqui assim, ó, saindo, puxando pro lado, e pro outro lado também ele vai dando uma volta. Bom, aí vem esse formato, aqui a parte de cima dele, um desenho. Mais uma vez, eu não estou visualizando ele de frente, mas imagina. E eu sei como ele é. Aqui em cima ele tem uma abertura, então eu vou imaginar aqui no centro dessa representação, ó, aqui no centro dela, um círculo, né, um elipse, que é onde a gente encaixa o garrafão. E aqui dentro eu tenho tipo uma seta, né, porque ela fura o garrafão, você não precisa tirar a tampa do garrafão. Você só joga ele ali, que ele tem uma seta, e ele abre essa, essa tampa para despejar água dentro. Né? Se eu fosse fazer o garrafão aqui, eu iria desenhando essa forma aqui, ó. Eu iria ter que complementar com as linhas auxiliares essa estrutura do cubo, né? Imaginando aqui, ó, seria mais ou menos isso aqui. E aqui em cima eu teria que trabalhar o garrafão. Ele já estaria um ponto mais acima, né? Seria algo parecido com isso aqui. Gente, o importante do entendimento das formas geométricas é que quando você começa a dominar, a ficar claro esse entendimento, fica fácil você transformar, né, e modificar tudo que você vai desenhar. Isso aqui eu já não iria ver, eu não poderia ver isso aqui. Isso aqui já, quer dizer, eu veria até bem suave, porque seria água aqui dentro, né? Mas eu não conseguiria ver isso aqui, aqueles anéis que tem no garrafão, né? Mas aqui seria água aqui, né? Vou colorir aqui, dava mais fácil. Mas eu quero que isso fique claro, que quando você entende a forma geométrica, fica fácil de você representar, fica fácil de você manipular, né? Ó. E com isso você tem uma facilidade na construção e, por consequência, eu diria que o que é preciso para que você consiga criar desenhos. Né? Eu quero criar. Como você criar, você precisa ter um entendimento de como estruturar aquela forma. O seu entendimento do que você quer fazer, junto com a técnica da perspectiva, faz com que você tenha essa noção clara. Opa, aqui em cima. Essa noção clara de como modificar as coisas. Já estou fazendo agora em outro ângulo. Ó. Quero fazer o mesmo bebedouro, só que agora a grade está aqui no fundo. Aqui é a lateral. Aqui seria a minha frente. Só que eu não vejo a frente, né? O dial está lá dentro. Tem o botão. Aqui seria a base dele. Aí eu estaria visualizando, porque ele está acima do meu nível do olhar. Ele tem um design aqui do lado. Tem um desenhozinho aqui do lado, um design. E aqui em cima seria o garrafão. Em perspectiva. Será que ficou claro isso aí? Eu espero que tenha ficado bem claro. E quem tiver dúvida aí, manda aí nesse vídeo aí. Eu queria só fazer vocês treinarem um pouquinho o desenho da forma geométrica, né? De conseguir representar bem o cubo a partir de um ponto de fuga, ele entre o nível do olhar, abaixo e acima, e alguns exercícios. Beleza? Um abraço para vocês aí. Até o próximo. Ah, sim, quase que esqueço. Inscreve no canal aí, curte, comenta, compartilha para quem você sabe que gosta de desenho, porque vamos ter muitas aulas pela frente aí. Até mais. Uhul!